Recentemente, eu recebi uma abordagem sobre o Espírito Santo que me fez redirecionar as minhas pregações recentes. Os irmãos sabem que há 4 anos eu venho pregado no Brasil todo e até fora do Brasil sobre avivamento. Então eu comecei a perceber nas igrejas, um fenômeno nas igrejas de forma geral, é que em média 60% das pessoas, e eu já estive em igreja que 70% a quase 80% das pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. É isso mesmo, uma das últimas igrejas que eu fui, fiz a pergunta: quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Mais de 70%. Aí pensa o seguinte: se o Espírito Santo é o agente do avivamento, que avivamento nós vamos ter se o povo sequer é batizado com o Espírito Santo? Nós começamos a perceber que a maioria da igreja não ora em línguas. E aí você percebe que o Espírito Santo é o agente de todo o poder de Deus. Sem ele, a igreja jamais vai viver um Pentecoste, a famosa descida do Espírito Santo. Então, eu tenho ministrado, dei um passo atrás e tenho ministrado arduamente agora batismo com Espírito Santo. E aí eu percebi um dado muito importante: as pessoas, apesar de estarem em uma igreja evangélica que só nasce com o auxílio do Espírito Santo, as pessoas não conhecem o Espírito Santo. Não consegue. Eu vou te dizer, você conhece uma pessoa que você consegue falar dela por 5, 10 minutos. A maioria dos crentes hoje não conseguem falar do Espírito Santo 5 minutos. Se você pudesse ensinar e falar sobre o Espírito Santo em 5 minutos, o que você diria? E se você não consegue falar dele por no mínimo 5 minutos, significa que temos que redirecionar a sua forma de compreender Deus. É tão grave que um pastor disse o seguinte: não se pode adorar o Espírito Santo. E tem muita gente, pastores, que acreditam realmente nessa ideia de que você não pode adorar o Espírito Santo. Então eu fiz a pergunta: o Espírito Santo é Deus? Então nós temos uma ideia. Se você disser que o Espírito Santo não é Deus, você será taxado como o maior herege do Brasil. Porque o Espírito Santo é Deus. Em João capítulo 14, no versículo 16 e 17, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. E Ele continua dizendo: o Espírito da verdade, no verso 17, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Então veja, em todos esses textos, você percebe que é falado do Espírito Santo na primeira pessoa, pronome pessoal, sufixo masculino. Ou seja, quando Jesus fala do Espírito Santo, Ele fala do Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia nem uma força, ele é alguém, uma pessoa. Se nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, como no batismo de Jesus, Jesus batizou, ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem tenho tanto prazer, e veio o Espírito Santo em forma de uma pomba. Todos os textos do Espírito Santo estão levando ele a entendermos que ele é alguém, uma pessoa. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, deixa muito claro isso: contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Davi, quando estava caído, ele disse: torna-me a dar a alegria da salvação, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Então, está claro para nós, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é uma pessoa.
Ele não é um fantasminha camarada, o amiguinho imaginário de alguém. Ele é uma pessoa. Agora, se ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que vem da onde? Qual é a origem do Espírito Santo? Jesus Cristo diz: quando eu for, enviarei o Espírito Santo da minha parte. Ele diz: é para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o outro, a palavra outro ali, a palavra halos do grego, significa alguém da minha parte, da mesma natureza que eu, ou seja, uma fruta do mesmo pé. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: como eu sou Deus, eu vou enviar o Espírito Santo, Deus, para morar e habitar dentro de vós. E é tão interessante que Jesus diz: é para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. É tão interessante você compreender essa adesão, essa compreensão sobre o Espírito Santo deverá mudar completamente a sua maneira de vê-lo, de interagir com ele, de falar com o Espírito Santo. E essa é a ideia. A ideia é redirecionar o nosso foco, a nossa visão acerca do Espírito Santo. E eu gostaria nessa noite de te ensinar coisas comuns, simples, mas que irão mudar o seu foco acerca do seu treinamento ou a sua abordagem ao Espírito Santo. Primeiro, quando o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo, ele fala dele como sendo Deus, operando de uma forma bem distinta. Efésios capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Temos um número aí. Quantos? Um só Deus e Pai de todos. Esse Deus, que é um só Deus e Pai de todos, olha o que ele diz: é sobre todos, é por todos e é em todos. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos, o Filho. Deus em todos, diga alto, o Espírito Santo. Em nenhum momento aqui nesse texto você vê quem é maior ou menor. Essa ideia, gente, deixa eu te falar uma coisa séria. Onde você leu na Bíblia que o Espírito Santo é terceira pessoa? Você já ouviu isso de pregadores, você já leu isso, mas você nunca leu isso na Bíblia. Você já viu o nome de rua com vice? Você viu lá como é que se comemora um título de vice? Eles fazem uma festa, não é verdade? Não. Você já viu rua com nome de terceira pessoa ou de segunda pessoa? Nós nunca lemos na Bíblia a ideia de primeira, segunda, terceira pessoa, porque quando um teólogo ensina isso, ou prega isso, ou um pastor prega isso, ele está literalmente colocando em uma espécie de quem é mais importante, quem é maior. Ah, pastor, mas Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Claro, quando Jesus disse isso, ele estava em carne. E aí é evidente, você vai se lembrar que Jesus esvaziou-se de sua glória, Filipenses 2,6. Ele deixou o seu trono de glória, diz o texto, que ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Ele era menor. Se você tiver isso como regra, você vai ver uma coisa mais grave, que a Bíblia diz, todo pecado que se comete contra o Espírito Santo não tem perdão. Comete contra o Filho, tem perdão. Então você está me dizendo, então, por causa desse texto, o Espírito Santo é maior que Jesus? Mas Jesus disse, quem pecar contra o Filho tem perdão, quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Se for olhar por esse texto, diríamos então nós que o Espírito Santo é maior. Não, não tem isso. Tira da sua cabeça essa ideia, porque Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, o qual é por todos, Filho, e em todos, Espírito Santo. O que é interessante é quando Paulo tem a ideia de Paulo é nos mostrar que o Espírito Santo não é inferior e nem é pequeno, ele é grande e ele é poderoso. Você quer ver 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 14. Observa esse texto, porque agora ele não só vai nos falar sobre o Espírito Santo, como ele vai falar do ministério do Espírito Santo. O texto diz assim: a graça do Senhor Jesus. Qual é o ministério de Jesus aqui? Qual que é, gente? A graça. O amor de Deus. Qual é o ministério do Pai aqui? O amor. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Qual é o ministério do Espírito Santo? Comunhão, identificação, intimidade, falar, comunicar-se. E você observa aqui, que nesse texto aqui, o responsável por comunhão é só um. O responsável por ter intimidade é só um. Quando o texto disse comunhão do Espírito Santo, está dizendo que a responsabilidade de comunhão, de intimidade, de falar, é o Espírito Santo. Está muito claro para mim aqui nesse texto que o papel da comunhão na divindade foi dada ao Espírito Santo. E isso é óbvio porque há muitos textos que mostram isso. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se você adora em espírito, quem é o agente dessa adoração? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em meio aos louvores, quem é o agente dos louvores? O Espírito Santo. Se Jesus disse, deixa muito claro, não é por força, nem por violência, a palavra de Deus diz, mas é pelo meu Espírito. Está claro para mim, irmãos, que o agente que muda, que transforma, que se comunica, que batiza, que restaura, que transforma, que traz justificação, que traz novo nascimento, que traz batismo de fogo, é o Espírito Santo. E mais que isso, nenhuma igreja pode nascer sem o auxílio do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ideia de Jesus é que não saiam de casa antes de receberem o Espírito Santo. Ou seja, a igreja não nasceria sem o Espírito Santo. E ela só nasceu porque o Espírito Santo desceu. É interessante que o Espírito Santo é tão sobrenatural que Deus decidiu que a igreja iria nascer no dia que ele descesse. Algumas coisas, algumas curiosidades sobre o Espírito Santo. Ele é o agente criador. Toda a criação tem o Espírito Santo gerando. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairar ali é a palavra chocar. É o ato da galinha sentar em cima do ovo e chocar o ovo. Significa que o Espírito Santo se assentou e chocou a terra. É isso que o texto está dizendo. Que o poder transformador, que o poder poderoso que estava ali gerando o mundo e a terra é o
Espírito Santo. E nós temos mais um texto para isso? Temos. Sobre Maria e sobre o Espírito Santo, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha que coisa tremenda. O texto está dizendo que o Espírito Santo desceu sobre Maria, como ele desceu sobre a terra e gerou Jesus. E aí o anjo diz a Maria: o que você tem aí sendo gerado em você é do Espírito Santo. Ou seja, quem gerou o mundo sobre as águas? Quem gerou Jesus em Maria? Agora você quer mais? Quem gera Jesus no crente? Romanos 8:29 diz, Paulo diz: eu estou orando por vocês até que Jesus seja gerado em vocês. Romanos 8:29 diz: ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem e a semelhança de seu Filho, de Jesus. Ou seja, assim como Jesus se assentou sobre a terra, gerou o mundo, se assentou sobre Maria, gerou Jesus, ele desce sobre você e gera Jesus no crente. Em outras palavras, toda a responsabilidade poderosa de gerar vida é do Espírito Santo. Por quê? A resposta é muito simples. Quando Deus falava, haja luz, e houve luz, aquela palavra que saía da boca de Deus é chamado na Bíblia de o verbo. Toda palavra é um verbo. Quando Deus falava, a palavra saída de sua boca se fez carne. Quando a Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo. No princípio o quê? Naquela palavra, haja, aquele verbo tomou forma corpórea. E veio e nasceu em carne. Aquela palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E diz o texto: e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra criou forma corpórea. Quando Deus soprou nas narinas do homem, não só do homem, quando ele soprou também nos animais, porque esse é o modo dele gerar vida. Quando ele também soprou sobre os anjos, como o texto bíblico nos mostra. Quando ele soprou, aquele sopro que saía da sua boca era o Espírito Santo. Por isso que a doutrina do Espírito Santo é pneumatologia. E o Espírito Santo é a terceira doutrina na teologia sistemática. E a pneumatologia ou paracletologia, a ideia é um campo de ar que você sopra. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, ele disse: recebam o Espírito Santo. Esses dias alguém me perguntou: pastor, o que o senhor acha daquele negócio do Benihim ficar soprando no povo? Eu falei: irmão, eu queria que o Benihim cuspisse em mim. Eu já me dava por satisfeito. O Espírito Santo precisa ser anunciado, precisa ser evidenciado. E o grande problema de algumas igrejas hoje é que eles não evidenciam o Espírito Santo. Não há uma evidência, não falam. Como a gente brinca, dá ibope. Olha, gente, nós estamos evidenciando o Espírito Santo. Eu sou de uma época, gente, apesar dos meus 43 anos de idade, eu nunca fui ex-nada na minha vida. Eu nasci, cresci e estou na igreja. Nunca me desviei. Então eu sei de igreja, de crente, mania, de tudo. Antigamente, as pessoas tinham o que chamavam de culto de busca do Espírito Santo. Você vai se lembrar. Então aquele culto de busca era especificamente para duas coisas: renovar o irmão que já tinha o Espírito Santo, ter um renovo espiritual, e batizar aquele que não tinha. Você ia nos congressos, nos retiros, e sabe como que você sabia que o retiro tinha sido bom?
Cento e tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, 200 pessoas, 100, 50, e a gente terminava o culto dizendo, o culto hoje foi tremendo, 50 pessoas, 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas hoje algumas coisas estão acontecendo estranhas nas igrejas. Não se expulsam mais demônio? Pode ir atrás. E aí, será que não existe mais demônio não? Eu vou te falar, ó, aonde eu tenho pregado, se eu decidir, eu falo assim, eu vou ministrar libertação, mas esse dia caiu 400. Então tudo lá quietinho, caladinho, tomando ceia, de vez em quando essas, aí disfarça de novo. Não se expulsa mais demônio porque não se ora mais por libertação. Não ministra mais batismo com o Espírito Santo. Hoje eu recebi uma notícia de um país muito longínquo aí, nem te falar, raramente me conhecem, alguns conhecem, sabe o que eu ia falar do pastor? O pastor Hernani é místico. Eu não vou dizer o nome do país, né, Leco? Deixa para lá. Eu sou místico porque eu ministro batismo com o Espírito Santo e as crianças são batizadas. E já estão começando a implicar. Pastor Hernani é místico, ele vai para o lado místico da coisa, do emocionalismo. Sabe como é que é? As pessoas não creem mais em cura, porque não oram por cura. Ó, tem um irmão aqui, que foi cadeirante. Por quanto tempo o irmão era cadeirante? Fica em pé, meu irmão. Todas as vezes ele chega aqui, está sem cadeira agora. Veio na cadeira, andou aqui na reunião de quarta-feira, e agora está andando. E aí veja bem, como não se ministra mais cura, não expulsa demônio, não ministra batismo com o Espírito Santo, é mais fácil atacar, chamar de místico. Aí isso é pouco diante do que Jesus foi chamado, né? Ele foi chamado de Beelzebu. Aí a pergunta que eu tenho que fazer é, a Bíblia diz, e esses sinais seguirão aos que creem. Aí eu fico me perguntando, cadê sinais? Quando a Bíblia fala de sinais, não é só cura física. O batismo com o Espírito Santo está entre os sinais. Contrapartida, eu fico maravilhado, né? Estava no Rio de Janeiro, em uma das reuniões ali na Batista da Lagoinha, acho que foram mais de 200, eu acho que foram mais de 200 crianças batizadas com o Espírito Santo, orando em línguas e profetizando e chorando, e eu não vou parar. E nem vocês querem que eu pare. O que nós queremos? Nós queremos curtir a dispensação do Espírito Santo, que é esse tempo. Esse é o momento de nós evidenciarmos o Espírito Santo, de nós darmos a Ele toda a primazia, de fazer com que todos o conheçam, sabe? É isso que eu quero mostrar para você aqui em duas perguntas. Eu falei ontem em Campo Largo, vou dizer aqui de novo. Primeiro, qual é o maior ministério de toda a Bíblia? Não responda aí. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem foi o primeiro homem em toda a Bíblia a ouvir sobre o Espírito Santo? Terceira pergunta. Esse homem que ouviu sobre o Espírito Santo, qual foi o conteúdo da mensagem? Quem pregou para ele sobre o Espírito Santo? Então preste muita atenção. E nós vamos começar por 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Gente querida, ouça bem,
só tem uma capacitação de Deus aqui hoje. Só ministros da nova aliança têm a bênção de Deus. Só ministros da nova aliança recebem a capacitação de Deus. Ministros da velha aliança não recebem a bênção de Deus. Eu sei que tem igreja aí que implora para guardar sábado e etc, etc. Estão na lei ainda. Mas olha o texto. Ele te capacitou para ser ministro do quê? Da nova aliança. Agora, no que se consiste essa nova aliança? Diz assim, ó, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Observe esse texto o seguinte. Muitas vezes você ouviu pessoas dizerem, ou até a gente, irmão, não fica lendo muito não, a letra mata. Já ouviu ou não? É ou não é? Antigamente dizia assim, ó, quem fica lendo Bíblia fica doido, fica lendo muito. A letra mata, irmão. Não faça teologia, a letra mata. Você já ouviu isso? Mas qual é a letra que mata? Não é a letra do papel, não é a letra do ensino, tampouco a letra da Bíblia, muito menos a letra da teologia. Qual é a letra que mata? Vou te explicar isso aqui, bem rapidinho. Antes da lei vir, lei de Moisés vir, o povo de Israel caminhava sem lei escrita. E por estarem sem lei, não havia um órgão que regulamentava as suas atitudes. Eles andaram por 3 meses pelo deserto de Setim, chegaram ao pé do monte, Moisés subiu. Até aquele período de chegarem ao pé do monte, ninguém morreu. E eles não morreram não é porque não tinham pecado, eles pecaram muitas vezes. Tentaram matar Moisés na beira do mar, porque o mar não se abria. Falaram, você nos trouxe aqui para morrer sepultado aqui. Quando não tinha água, eles foram para cima de Moisés. Então eles murmuravam. Murmuração é um pecado grave. Você vai se lembrar, lá na Bíblia, no Velho Testamento, que eles murmuravam, e por causa da murmuração, morreram todos no deserto. Quando a lei veio, Moisés desceu com a lei na mão, eu brinco, desceu com os tablets na mão. Quando ele desceu com a lei, naquele dia, 3.000 pessoas morreram. E por que morreram? Porque se levantaram contra Moisés. Mas antes da lei, ninguém morreu. A letra mata. No dia que a lei desceu, 3.000 pessoas morreram. Lá no monte, no Sinai, Moisés desceu com as tábuas do mandamento. Naquele dia 3.000 pessoas morreram. No dia que o Espírito Santo desceu no Monte Sião, 3.000 pessoas se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. Agora vamos analisar isso de uma forma bem fria. Pode continuar o próximo texto. Qual letra que mata? Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Você pode pensar o seguinte, como assim? Os 10 mandamentos trouxe a morte? Trouxe. Porque antes dos 10 mandamentos eles pecavam e sem lei não morria. Agora quando veio o mandamento, quando eles pecam, eles transgridem o mandamento e morrem. O ministério da morte, que é chamado aqui, é o ministério da lei. E ele é chamado de ministério da lei porque ele governa homens espiritualmente mortos. A lei veio para governar quem não tem Cristo. A graça veio para governar quem tem Cristo. Por isso que o texto diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Agora olha o que diz, ó, com letras sobre pedras foi gravado o ministério. Presta atenção, que os 10 mandamentos é chamado de ministério, e a graça é chamado de ministério. Qual é o maior ministério da Bíblia? No entanto, esse ministério veio com tamanha glória,
que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés. Gente, o que Paulo está fazendo aqui é falando da grandeza dos 10 mandamentos, de como Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi tão glorioso, tão tremendo, de forma que as pessoas não podiam olhar no rosto de Moisés. Paulo está dizendo que o maior ministério da Bíblia até então era o de Moisés. Nenhum ministério de toda a Bíblia era tão poderoso quanto o ministério de Moisés. Ele está dizendo assim, ele está fazendo paralelo entre o ministério de Moisés e outro ministério, então tem 2. E ele diz o seguinte: esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse te desvanecendo. Ao final da vida, Moisés ainda está com um véu, e o filho dele fala: pai, tira o véu, seu rosto não brilha mais. Porque era uma glória passageira, não era uma glória permanente. Se você quer uma glória passageira, ela existe. O ministério da lei é glorioso. O texto está sendo muito claro aqui, dizendo que ministério poderoso. Eu fico imaginando o ministério dos profetas, eu fico imaginando os milagres. Imagina Josué, parou o sol e a lua. A Bíblia diz que foi a única vez que Deus obedeceu um homem. Olha o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, o ministério grandioso. O de Moisés é esse paralelo aqui, é o maior ministério da Bíblia até o próximo. Esse é o de Moisés, o maior ministério. Mas eu vou te dar o maior ministério da Bíblia. Continua. Não, lê você em voz alta. Não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso? Vou te falar, Moisés foi tremendo, tudo foi tremendo, os profetas foram tremendos, os ministérios da lei foi tremendo, mas o ministério do Espírito Santo é o mais poderoso. O ministério de habitar o crente, de transbordar no crente, de batizar o crente, de curar o crente, de consolar o crente, de falar com o crente. Não há nada tão grandioso quanto esse ministério. Está muito claro para mim, e para você também, que o maior ministério da Bíblia é o do Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia Espírito de Deus, Espírito, está falando do Espírito Santo. Não existe vários Espíritos Santos, tem um. Se você lê na Bíblia Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, está falando do Espírito Santo. Se você lê na Bíblia Espírito, está falando do Espírito Santo. Não tem outro. Ele é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. A outra pergunta: quem foi o primeiro homem a ouvir sobre o Espírito Santo? E se ele ouviu sobre o Espírito Santo, quem falou? E depois do que ele ouviu, o que ele ouviu? Qual foi o conteúdo da sua mensagem? Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, eu vou dar a você 2 textos e uma dica muito importante. Sempre quando você lê algo na Bíblia, saiba, e você não encontrar uma resposta no verso, saiba que a sua resposta estará 1, 2 versos para cima ou 1, 2 versos para baixo. Naquele texto você terá a resposta, só permanecer nele. O texto diz, presta atenção, eu amo isso aqui, e a Escritura, prevendo, a palavra prevendo é, Deus viu você nessa época. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, é você mesmo, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Olha para mim, presta atenção. Nós temos algumas coisas importantes para falar nesse texto. Primeiro, boas novas é uma mensagem.
qual é o conteúdo dela. Porque Jesus diz: ide por todo mundo e prega as boas novas. As boas novas é a definição da palavra evangelho. Então podemos ler aqui, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os judeus pela fé, anunciou com antecedência o evangelho a Abraão. Sabe o que temos aqui? Deus pregou para Abraão. Abraão pode dizer: eu sou filho na fé de Deus. Quem pregou para Abraão ali? O próprio Deus. E o que foi pregado para Abraão? O evangelho, as boas novas. E qual é o conteúdo dessas boas novas? Gente, você sabe que quando eu descobri isso, eu estava num voo e lendo, de repente, porque ler é o seguinte: você vai lendo, daqui um pouco, pá, a mensagem, você fala, aí você comemora. Isso é chamado de revelação. Boas novas é uma mensagem. Boas novas e evangelho é sinônimo, é a mesma coisa. Todo o Novo Testamento está no imperativo, a ordem de pregar o evangelho. Em Romanos 1, no verso 16 e 17, fala que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ora, o poder de Deus é uma pessoa. Vamos ver. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há uma ordem para todo mundo entender o conteúdo das boas novas. Então preste bastante atenção que você vai vê-lo agora. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, pregou com antecedência as boas novas a Abraão. E aqui vem um conteúdo. Deus diz a ele, está parafraseado: por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Bom, por causa de Abraão, todas as nações serão abençoadas. Com que bênção? Nós já vimos que o primeiro homem a ouvir de Deus o evangelho foi quem? Abraão. Ele ouviu as boas novas. E agora, qual é o conteúdo dessas boas novas? Nós vamos achar isso, sabe aonde? No verso 14. Lembra que eu te disse? Vai alguns versículos para baixo e você vai achar a resposta. Verso 14. Então, preste atenção, só tem gente inteligente aqui. Diz assim: isso aconteceu para que a bênção de Abraão, lembra a bênção de Abraão? A bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo. Agora leia você, o que foi pregado para ele? Bem alto, vai lá. A fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Então veja, lá em Joel 2, em Atos 2, todas as promessas de derramamento do Espírito Santo foi dado primeiro a quem? E qual é a maior bênção que Abraão traria a nós? O Espírito Santo. Qual é o conteúdo das boas novas? Por que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não for pelo Espírito, o homem não entende o Evangelho. O que deveria então um pregador fazer? Você deveria pregar como Pedro: arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e recebam o dom do Espírito Santo. É a mensagem de Pedro. Olha o conteúdo: receba Jesus e receba o dom do Espírito Santo. Essa mensagem, por quê? Porque ela nos fala do reino de Deus. Não é o que Jesus mais mandou pregar. Esse dia eu tinha um pregador pregando, falando: vocês têm que pregar o reino, parecia um carro, o reino. Eu procurei ele e falei assim: qual reino que eu tenho que pregar? Ele falou: o reino. Tá bom. Qual? O reino. Qual reino?
Porque a Bíblia diz que o reino não vem com aparência visível. Diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, nem casa, nem nada aqui. Está claro ou não está? O reino não é nem comida nem bebida. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não é carro bom. O reino de Deus não é casa boa. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Leu isso ou não? Sabe quando? Por isso que Jesus disse, diga, saia, prega, diz, o reino de Deus está na terra. Mas como? Onde é que o Espírito Santo governa? A partir de cada crente. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não pense você que o reino de Deus é acabar a favela, é acabar isso, é acabar aquilo outro, é, como dizem por aí, é política. Não! Quando um crente desce as águas do batismo, quando ele vem num culto e recebe o Espírito Santo, ali cumpriu a promessa de Abraão, o reino de Deus está sobre ele. Eu preguei há um tempo atrás sobre o reino do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Diga, alegria no Espírito. Diz mais alto. Esse é o reino de Deus. Essa é a mensagem que o servo de Deus deve pregar. Normalmente, quando eu estou pregando, eu digo assim para aqueles que estão me ouvindo: quem quer entregar sua vida a Jesus? E eu explico para eles a formatação do reino. Funciona assim: você entrega a sua vida a Jesus, só através de Jesus se recebe o Espírito Santo. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, Jesus te dá o Espírito Santo. Ele fala, Espírito Santo, venha morar nele. Aí o Espírito Santo vem lá do alto e se assenta no seu espírito. Por que agora ele se assenta no seu espírito? Porque antes de receber Jesus, você estava morto em pecados e delitos. Então você era só alma e corpo. O seu espírito estava no que a Bíblia chama de uma espécie de inércia, morto. Por que morto? Porque ele não comunicava-se com o Criador. Agora, quando você fala, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, eu te recebo no meu coração, perdoa os meus pecados, eu entro no meu coração, faço uma obra na minha vida e me dá o Espírito Santo. É assim que uma pessoa faz. A ordem. A pessoa, quando ela entrega a vida a Jesus, na mesma hora, automaticamente o Espírito Santo vem morar nele. Como se recebe o Espírito Santo? Gálatas 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou ao seu coração o Espírito de seu Filho. E esse Espírito de seu Filho, ele faz você clamar Abba Pai. Olha o que o texto está dizendo. Só tendo o Espírito Santo, você vai entender que você tem Deus como Pai. É isso que o texto está dizendo. A partir do momento que eu confesso Jesus, sou filho de Deus, e aí eu recebo o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, e esse Espírito me faz eu entender que eu sou amado por Deus, que Deus é meu Pai. Ninguém vai chamar Jesus de Senhor sem o Espírito Santo. Ninguém vai entender que Deus é Pai sem o Espírito Santo. Essa é a ordem. Você percebe que para receber o Espírito Santo, você não fez movimentação nenhuma. Você não precisa pagar preço para receber o Espírito Santo. Você não precisa subir em monte para receber o Espírito Santo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para receber o Espírito Santo. Basta confessar Jesus como seu Salvador. Aí, o Espírito Santo vem morar no meu espírito. Depois, ele faz outra coisa. Ele me dá amor por Jesus. Olha que interessante. Romanos 5, versículo 5, nos diz que o amor de Deus é um batismo do Espírito. Romanos 5 e 5.
E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Deixa eu te falar, se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai entender o amor de Deus. O texto lido, sem o Espírito Santo, você não entende que Deus é seu Pai. Você pode passar pela vida cristã, a vida toda, sem entender que Deus é Pai. É o Espírito Santo que faz isso. Segundo, você pode passar pela vida toda sem entender que você é amado por Deus, porque é um batismo dado pelo Espírito Santo. O texto diz que é só o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no seu coração. Agora pense comigo, meus irmãos, diante de tudo isso que você está ouvindo, quando uma igreja não reverbera, quando uma igreja não dá ênfase na notícia do Espírito Santo, na boa nova, vocês estão vendo o que é boa nova ou não? A boa nova é o reino de Deus, está dentro de vós. O que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, meu irmão, eu demorei muito tempo para entender isso. Nem no meu livro do Espírito Santo está. Porque isso você recebe no Espírito. Essa é a boa nova. De que você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E diz o texto, para que fique convosco para sempre. Quando você chegar no céu, o Espírito Santo continuará dentro de você. Por toda a eternidade, Ele estará dentro de você. Então, pare para pensar em tudo que você ouviu aqui. E imagina as igrejas que não reverberam, que não evidenciam, não põem a primazia no ensino. Tudo isso. Aí você vê, não tem sinais, porque o poder vem de quem? Põe Atos 1:8. O poder. O poder. Vamos ver. Contudo recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Romanos 1:16, vemos o que esse poder produz. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tem 2, 3 poderes de Deus, tem o poder de Deus. E acabamos de ler que o poder de Deus é o Espírito Santo. Pense comigo. Qual mundo nós vamos alcançar sem o poder do Espírito Santo? Se Jesus disse ficar em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Por isso ele andou fazendo o que fez. Se Jesus precisou do Espírito Santo, gente, você deveria priorizá-lo e buscá-lo na sua inteireza. E aí, pastor, como então a gente busca o Espírito Santo? Olha, algumas atitudes simples que a gente deixa passar batido. Primeira coisa, você precisa falar com Ele de forma pessoal. Quando você vai falar com Jesus, você fala de forma pessoal. Não é verdade? Quando você fala com Deus, você fala de forma pessoal. Veja, quando você estiver em seu momento de oração, saiba de uma coisa. É o Espírito Santo seu consolador. É o Espírito Santo seu ajudador. É também o Espírito Santo seu conselheiro. Você sabe, eu já disse várias vezes, mas como essa mensagem, a primeira vez que eu estou pregando ela é aqui, mas já preguei ela em tantos lugares. Por 2 momentos na minha vida, eu tive uma experiência com o Espírito Santo.
Já tive várias, mas esses dois foram marcantes. Quando eu fiz a cirurgia em maio de 2020, maio de 2020, acho que é. Quando a gente esquece as coisas, as histórias são baseadas em fatos reais. Em maio de 2020 eu fiz a cirurgia. E eu tinha que, sentindo muita dor, preocupação, a primeira vez, a cirurgia, etc. Eu tinha que caminhar. O médico disse, o senhor tem que caminhar a cada 15 minutos, para pôr os gases para fora. Então eu ia lá para fora de casa, e lá tinha um terreno atrás, então eu ia para lá e ficava andando naquele terreno, e orando, oh meu Deus, oh Senhor, oh meu Senhor. É verdade. E aí aconteceu um negócio. Desses momentos nasceram essas mensagens de avivamento. Eu falava, Espírito Santo, meu amigo. Todos os dias, a cada 15 minutos, eu ia lá para aquele terreno. Espírito Santo. Eu comecei fazendo uma pequena pergunta. Eu quero pregar sobre a eternidade. Me revela a eternidade, Espírito Santo. E aí eu pedia, me dá revelação. Se a Bíblia diz que é Ele que te fará lembrar todas as coisas, primeiro texto. Segundo texto, Ele também te ensinará todas as coisas. Então veja, o Espírito Santo não só me faz lembrar todas as coisas, como Ele me faz, como Ele também me ensina. Quando você esquecer a chave em casa, ou alguma coisa muito importante, isso aí funciona comigo, é uma beleza, gente. Eu falo, Espírito Santo, me lembra onde está essa chave. A gente dá 2 minutos, 1 minuto. Quando eu esqueço um texto bíblico, esse dia um pastor falou assim, como é que você lembra de tanto texto? Eu, irmão, eu tenho uma pessoa que me faz lembrar de tudo que eu leio. Veja, tratando o Espírito Santo de forma pessoal. Ele tem poder, mas ele não é poder. Ele é Deus. Ele tem força, mas ele não é força. Ele é Deus. Então, quando ali andando naquele Espírito Santo, me mostra tudo que está acontecendo. Lembra vocês que foi no início da pandemia? Logo, passei aquele período de resguardo. O que nós fizemos? Metemos o carro na estrada e começamos a pregar. E não paramos mais. As mensagens pregadas. A segunda vez, num momento muito difícil, não tem muitos dias, eu estava em casa. Eu tive um problema de saúde terrível. Me deu uma depressão tão difícil, que a médica disse para mim, 1 ano para você sair disso, no mínimo, tomando remédio certinho. E foi muito difícil para mim. Porque eu tive que cancelar todas as agendas. Esses dias eu pus um negócio na internet sobre isso, alguém escreveu, estava assim porque orava pouco. Crente não é fácil não, gente. Você pensa o seguinte, daqui para baixo pode ir no médico, daqui para cima não pode não. Daqui para baixo, usa óculos, o que é isso? Aqui, daqui para cima você não pode ir no médico não. É ridículo. Isso vai parar onde? Então, para mim foi muito difícil. Eu falei para minha esposa, leva a Isabela lá na sua mãe, que eu não quero que ela me veja assim. Então quando eu ia no médico, eu com ela sozinho, ou o Jean foi uma vez, ou com meu cunhado Juliano, porque eu tinha vergonha de ir no médico. E aí você sabe que existe um protocolo clínico para os parentes que estão com parente passando por essa situação. Não pode deixar sozinho. Vem uma cartinha que devem assinar, não pode deixar sozinho. Então minha esposa ficava comigo 24 horas. Eu tinha medo quando ela descia a escada. Eu falei, onde é que você está? Mas você sabe, você pode falar assim, mas não era 1 ano. Era 1 ano ou mais. Era um burnout. Eu levei o Pedro, Tiago e João lá em casa e tive coragem de chorar para eles.
Não foi fácil. E quem já passou por isso sabe, porque tem gente que fala assim, eu imagino. Não imagina não, nunca passou, não imagina. Um desgaste emocional absurdo. E quem passa por isso, ele pensa na cabeça dele que ele nunca mais vai sair daquilo. Então ele diz assim, acabou para mim. Tem que aposentar, acabou. Na cabeça dele, nunca vai sair daquilo. Mas saiba, eu fui para o meu quartinho de oração. Eu jogo a toalha. E eu não falava uma palavra. Eu só dizia, agora eu preciso de você, meu amigo. Agora eu preciso de você, meu amigo. Quando eu tentava falar, parecia que eu ouvia alguém dizendo assim, não precisa falar nada não, eu sei. Não precisa, não se desgaste para falar. E ali eu ficava horas. Alguém me perguntou, o que você dizia a Deus? Nada. O que ele dizia a você? Nada. Eu só sentia a sua mão. Só sentia a sua mão. Com 2 meses, eu já estava com a agenda de novo. A primeira igreja que eu preguei foi em Campo Largo. Escute, olhe para mim. Essa maneira de tratar o Espírito Santo muda a maneira dele tratar você. Depois que eu saí de tudo que eu passei, eu falei para o Jean, falei, filho, eu estou passando por um redirecionamento de palavra. Eu preciso falar quem Ele é. Eu preciso dizer como Ele é o conselheiro, ajudador. E talvez há pessoas aqui também com depressão, com ansiedade, tomando remédios. Deixe-me te dizer uma coisa. Experimente tratá-lo assim como eu estou lhe falando. Ele vai, porque, veja, ele foi enviado justamente para isso. O Espírito Santo sabia que nós passaremos um momento de doenças psicossomáticas, ansiedade, as brigas, as confusões e etc. As informações nos levaria a esse momento. Irmãos, eu passei aqui nessa igreja momentos que só Deus sabe. Eu vinha direto do aeroporto para o culto. Isso durante anos, do culto para o aeroporto, e dava só um beijo na minha filha, minha esposa, meu filho aqui na igreja, e viajava. Crises terríveis de enxaqueca por causa de estresse. Teve uma vez que eu abri a mochila no escritório e mostrei para alguns discípulos ali, olha isso aqui, olha o tanto de remédio. Que tipo de pregador sou eu? E falava chorando de tanto problema que a gente passou. Então você vai aguentando muita coisa por muito tempo. Chega uma hora, explode. Você não tem depressão porque você é fraco. Você tentou ser forte por muito tempo. A depressão acontece normalmente com gente muito forte, trabalhadora. Gente que quer fazer as coisas, quer ajudar, é gente ativa. Mas eu vou te falar uma coisa. E não quero tirar a importância dos médicos ou dos remédios. O Espírito Santo é ajudador. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-lo. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes também, professores. Teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanisantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender
entender, naquilo que você vai ouvir, serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.